Olá, doutores, sejam muito bem-vindos ao Plantão Legal, o podcast que une a medicina e o direito com o propósito de descomplicar os pontos jurídicos que permeiam a atuação do profissional de saúde. Eu sou Geisiane Souza, especialista em direito médico e proteção de dados, e neste bate-papo semanal a gente vai falar sobre o cotidiano do médico e de outros profissionais da saúde, sobre aquela correria do plantão, os desafios do consultório, do centro cirúrgico e sobre como o direito, que muita gente acha chato, burocrático, pode ser, na verdade, a ferramenta que faltava para você exercer a medicina com mais tranquilidade. E hoje, para iniciar o nosso bate-papo, vamos receber o Dr. Sérgio Moura, especialista em urologia e também em cirurgia robótica. Quero agradecer o convite, esse convite especial, abrindo o podcast, essa série de programas. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, que é uma grande amiga, uma grande referência da área. A gente já conversou muito sobre direito médico, sobre como isso pode ajudar os médicos. E, para mim, uma grande felicidade estar aqui contigo. Imagina, é uma honra para mim, Sérgio, te receber aqui. Eu pensei com muito carinho nesse projeto, que já vinha há um tempinho aí na gaveta, e o teu nome foi um dos primeiros como convidado, justamente porque eu sei, não só a tua expertise técnica, que é inconfundível, que é inquestionável, mas também a tua relação como médico com teus pacientes, o teu, caráter ético na tua conduta profissional e o profissionalismo que tu tens em sempre querer fazer tudo conforme a legislação, a ética, e isso é muito interessante, para esse bate-papo aqui da gente. Sérgio, fala um pouquinho para mim sobre a tua atuação profissional hoje. Então, eu sou médico urologista, né? Eh, Como muita gente ainda não sabe, o pessoal pensa assim que o ginecologista é o médico da mulher e o urologista é o médico do homem, né? Mas é um pouquinho diferente, que a gente é médico, depois a gente é cirurgião geral, a gente faz a especialidade de cirurgia, e depois a gente se especializa em aparelho urinário. Então, o urologista, ele é o cirurgião do aparelho urinário, só que ele também cuida do aparelho genital masculino. E por isso, como ele cuida da próstata, ele é muito conhecido como médico do homem. Mas é uma atuação muito mais ampla. Então, a gente cuida desde de crianças, patologias urinárias, até chegando nos idosos. Então, a gente cuida de todas as faixas etárias, desde desde patologias oncológicas, como câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, transplantes renais e também cirurgia robótica, né, que hoje é a minha principal área de atuação. Então, dentro da urologia, hoje o que eu mais faço é cirurgia robótica, abordando principalmente patologias, oncológicas, câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, né. Tenho minha atividade também como professor, sou professor da UFMA, do curso de medicina, e também sou coordenador da residência de urologia do Hospital Universitário da UFMA, né. E maratonista? E como tu falaste também, eu gosto de fazer esporte, né, eu faço natação, eu faço corrida, academia, então assim, a gente divide o tempo entre família, atividade física e o trabalho que a gente gosta tanto. Pai, professor, médico, triatleta. Pai da Júlia, pai do Lucas, triatleta ainda é um projetinho aí que tá pro ano que vem. Mas não demora. Sérgio, interessante tu trazeres esse esclarecimento para a gente iniciar, porque realmente no cotidiano as pessoas tendem a pensar que urologistas são médicos apenas de homem e só procuram essa especialidade quando do adoecimento, né? Não fazem como geralmente as mulheres são mais tranquilas, né? Para fazer exames de rotina, procurar um ginecologista anualmente. Isso também é um fato interessante para os homens ou para outros, ou mesmo para mulheres, procurarem também um urologista de forma cotidiana para prevenção? A gente tem essa dificuldade, assim, como tu falaste, a mulher é totalmente diferente. Então, assim, geralmente a criança, ali quando chega na certa idade, a mãe já tem o cuidado de levar a filha no ginecologista, fazer avaliação, ter acompanhamento, cuidar da saúde. O homem não, o homem é meio largado. Então, assim, tu não vê o pai pegando a criança e levando no médico urologista. Então, assim, geralmente o médico, geralmente o paciente, ele só lembra de neurologista quando tem um problema, ou então quando chega na idade ali de ver a próstata, perto dos 50 anos. Então, assim, muitos pacientes vão no urologista a primeira vez na vida com mais de 50 anos, né. Quando as filhas levam o pai, a Exa meu exemplo. É o contrário, exato, é a filha que leva o pai, né. Por isso que a gente brinca, assim, quem cuida de pai é filha mulher, né, que cuida e leva. Mas só que tem várias patologias que tem desde a infância, né, desde o testículo que não desceu até a bolsa, uma varicocele, que é a dilatação das veias do testículo, que pode gerar uma infertilidade. Várias patologias vêm desde a fase da criança até o adolescente.
Mas muitas vezes ele deixa para ir quando aparece um sintoma, quando a patologia está mais avançada. Então, de maneira geral, o homem não tem esse cuidado, né? Então, por isso que é muito importante campanhas como a gente tem aqui, vai começar no mês que vem, que é o Novembro Azul, né? Que é uma conscientização sobre a saúde do homem, de uma forma geral, né? E a gente aborda vários temas. O tema principal é o câncer de próstata, mas a gente acaba abordando vários temas de saúde do homem, várias patologias, e a gente lembra dessa importância. A SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, está até também já abordando um tema que ela chama Novembrinho Azul, que é já para falar das patologias das crianças, dos adolescentes. Então é muito importante a gente fazer essa chamada, esse cuidado, que a saúde do homem não começa com 50 anos, começa desde quando ele nasceu. Várias patologias, a gente vem desde dessa fase da infância. Verdade. Tu falaste aí, acabou referindo uma outra atuação que é bem forte tua, né, que é a questão do tratamento de fertilização, né, fertilidade masculina. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu tenho uma segunda área de atuação, que é a parte de infertilidade masculina, né? Porque a gente pensa que, na verdade, o diagnóstico de fertilidade é um diagnóstico do casal, não é nem do homem nem da mulher. E é o urologista que faz, essa investigação em ambos os sexos? Não, acontece dessa forma. Então, assim, o casal, depois de um ano tentando ter filhos, com relações sexuais frequentes, sem usar nenhum método contraceptivo, a gente diz que ele tem um diagnóstico de infertilidade, depois de um ano tentando. Ter filho não é tão fácil assim, não. Quando é pra dar errado é fácil, mas quando a gente quer, às vezes demora um pouco. E aí, depois de um ano tentando, a gente diz, esse casal é infértil. Ele tem que esperar um ano para investigar? Não, na hora que o casal tem interesse, ele já pode fazer a investigação. E aí o ginecologista, especializado nessa área, ele faz a investigação da mulher, e o urologista faz a investigação do homem, né? E aí a gente vai investigar, porque quando a gente vai avaliar as causas de infertilidade do casal, 50% são fatores masculinos e 50% são fatores femininos. Então sempre tem que investigar os dois lados, é obrigatório. E Certo. aí o urologista ele vai fazer a investigação inicial. O homem tem uma investigação mais simples. Ele faz um exame de espermograma, se a concentração de espermatozoides, a quantidade, a qualidade deles estiver tudo normal, já acabou a investigação do homem. Se esse espermograma estiver alterado, ele tem um problema. E a gente vai investigar as causas. A principal causa de infertilidade no homem é a varicocele, que é uma dilatação das veias do testículo que acabam aumentando a temperatura testicular, dando algumas alterações que vão alterar a produção de espermatozoides. E a gente tem outras causas variadas, né? Uso de testosterona, hoje a gente tem muito uso de testosterona com fins estéticos, que é um crime, tem vários efeitos colaterais, geram vários problemas que causam infertilidade, né? No homem e na mulher? Mulher também tem feito bastante uso, né? Tem bastante uso. Também tem vários efeitos colaterais. Mas a gente tá vendo um uso muito indiscriminado em homens agora. Sim, sim. E o que acontece? Quando o paciente, vamos imaginar, uma faixa etária normal, uma faixa de testosterona normal, ali entre 240 e 800 a dosagem. Aí o paciente chega e tem uma testosterona de 600, por exemplo. Quando ele toma a testosterona exógena, faz a reposição, o corpo dele entende que ele já tem testosterona e ele bloqueia a síntese dele testicular. Então, aqueles 600 que ele tinha, ele não vai ter mais. E quando ele inibe o testículo, ele também inibe a produção de espermatozoides. Então, o paciente fica dependendo só dessa testosterona externa. E quando ela está dando uma dose maior, vai ter vários efeitos colaterais, né? Tem risco de trombose, eventos cardiovasculares, hepatotoxicidade. Então, a gente está tendo vários, a gente está pegando no consultório hoje uma epidemia disso, de pacientes que chegam, às vezes, para investigar uma infertilidade e tá repondo testosterona sem nem saber que aquilo vai causar infertilidade, né? Tem interferência também na libido, curiosidade minha? A reposição Aham. tem interferência. Esse paciente fica dependendo muito mais dessa testosterona exógena. E aí o grande problema vem quando ele quer parar de usar essa testosterona exógena. Ele não tem mais a interna dele, né? Então ele vai ter vários efeitos colaterais disso. Porque o testículo ele vai ficar inibido por um tempo, né? E pode demorar 6 meses a um ano para ele voltar à produção. E como vai ser a qualidade de vida do paciente nesse período, né? E aí, se ele ficar usando muito tempo, pode até atrofiar o testículo e não voltar mais. Ou seja, não comece. Não comece. A gente repõe testosterona para o paciente que tem hipogonadismo, o paciente que ele tem uma produção baixa, né? Que é um paciente, por exemplo, um paciente mais idoso, que ele tem uma testosterona baixa, a gente vai fazer a avaliação, a gente vai ver que ele não produz mais profilaxia testicular,
e eu vou repor para ele para a vida toda, Sim. né? Quando a gente começa a fazer esses ciclos com fins estéticos, a gente começa a brigar com o corpo da gente, né? Então, o corpo começa a transformar essa testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino, o paciente começa a ter ginecomastia. Então, assim, aí ele começa a tomar um remédio para inibir essa transformação em estradiol. Então, assim, a gente começa a brigar com o corpo, que sempre fica procurando o equilíbrio, né? O que não se faz em busca de beleza hoje em dia, né? Exato, assim, e o resultado é rápido, é com menos esforço. Fazer a coisa direito, emagrecer com atividade física, um bom complemento nutricional, isso é muito mais difícil, leva tempo. Hoje as pessoas querem resultado mais fácil do dia para noite. Imediato sempre, né? E isso é um chamativo muito grande, né? Então a gente vê uma epidemia. E se o médico não explicar tudo isso para o paciente, ele vai entrar na jogada, né? Então, se você explica os efeitos colaterais, se você trabalha de uma forma ética, você acaba não induzindo o paciente por esse caminho, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter uma abordagem ética Com certeza. com esses pacientes. Um bom dever informacional aí faz toda a diferença, né? Total, total. Sérgio, vamos entrar então um pouquinho aqui na questão sobre as cirurgias, meu amigo. Sobre a expectativa dos pacientes em cirurgia, especificamente. Como tu falaste pra gente aqui na tua apresentação, hoje a robótica é teu principal carro-chefe, né? Exato. Mas tu ainda fazes outras cirurgias sem ser robótica? Faço, A tradicional? faço. Assim, acaba que no consultório hoje, eu praticamente eu não faço as outras abordagens, né? No outro hospital que eu trabalho, que é o hospital universitário, a gente não tem cirurgia robótica ainda. É, a gente teve até agora o parecer da Conitec, Sim. aprovando a incorporação da cirurgia robótica no No SUS, SUS. né? Porque a Conitec é uma comissão especial do Ministério da Saúde, que ela vai avaliar a incorporação de novas tecnologias no SUS. Então, desde medicamentos, tecnologias novas. E quando ela vai fazer um estudo, ela vai avaliar custo-benefício, ela avalia os resultados, todos os fatores. E foi aprovado a incorporação da cirurgia robótica no SUS para operar pacientes com câncer de próstata, né? Então, por que ela fez isso? Porque ela entendeu que os resultados são realmente melhores, né? Então, por exemplo, uma das consequências de uma cirurgia de retirada da próstata é a incontinência urinária, o paciente pode ficar com disfunção erétil. Então, imagine só, um paciente com incontinência urinária no SUS, ele vai ter várias consequências depois. Você vai ter que tratar esse paciente também. Então, ele vai E isso tem custo, ter obviamente, né? custo. Financeiramente falando. Então, o paciente que usa 4, 5 fraldas por dia. Um paciente que depois ele vai precisar vamos fazer uma outra cirurgia para corrigir isso, uma colocação numa prótese que a gente chama de esfíncter artificial, que tem um custo elevado. Então, na hora que ele avalia isso, o tempo que o paciente fica no hospital, menos complicações, menos dias de UTI, menos sangramento, ele entendeu que realmente era o melhor tratamento, né? E ela aprovou a entrada no SUS. E o Ministério da Saúde já divulgou a portaria incorporando a cirurgia robótica no SUS. Então, agora o Ministério da Saúde ele tem 6 meses para criar centros de referência no país que tenham cirurgia robótica para a gente começar a oferecer isso aos pacientes. Então, a gente vai ter isso no SUS, o Hospital Universitário, como já é o principal o hospital que atende SUS no estado, assim, o hospital que eu falo que é mais bem estruturado. Sim. Provavelmente ele é um dos candidatos a ter a cirurgia robótica, mas hoje a gente não tem. Então, hoje no Hospital Universitário, as cirurgias oncológicas eu faço todas por videolaparoscopia, que também é uma técnica minimamente invasiva, que a gente faz com os furinhos, a gente passa as pinças, mas a diferença é que eu seguro as pinças para fazer a cirurgia. No robô, não. A gente tem pinças especiais, são pinças articuladas, a visão é tridimensional. Então, no robô, a gente tem um refinamento melhor, né? Então, hoje no consultório, privado, eu opero no hospital privado que tem cirurgia robótica. Então, lá eu consigo oferecer aos pacientes a cirurgia robótica. Mas no hospital universitário, eu faço ainda outros tipos de cirurgias que a gente faz por videolaparoscopia. Certo. Sérgio, sobre a expectativa do paciente aí, relacionado a esse pós-operatório quando há alguma complicação. Tu já tiveste algum caso, por exemplo, de um paciente que teve uma. Tu lidas com situações muito sensíveis, né? A urologia lida com situações muito sensíveis, estão ali no core do ser humano, né? A questão da incontinência urinária, que acaba gerando um certo constrangimento, que quiçá um enorme constrangimento, né? A questão da própria infertilidade masculina aí, né? A disfunção erétil, né? Já chegou para ti algum caso, por exemplo, de um paciente que mesmo tendo tido todo o processo ali, eu conheço bem, né, inclusive pessoalmente a tua postura profissional, o teu perfeito dever informacional ali,
na conduta com o teu paciente, mas já existiu algum caso de repente um paciente tenha chegado depois com alguma complicação em pós-operatório, te reclamado de alguma sintomática, de alguma complicação que era comum e que ele, assim, estatisticamente foi ali sorteado e levou isso para ti como se tivesse sido uma falha tua, enfim, algo do tipo? A gente tem. Isso é muito comum, não só com a gente também. A gente tem muito pacientes que operam com outro colega, a cirurgia tem uma consequência que ele entende que não era esperado e ele quer ver uma segunda opinião de outro colega, né? Então chega muito isso no consultório. A gente tem que explicar, não, a cirurgia é assim, acontece isso, né? É, por exemplo, a cirurgia que eu mais realizo hoje é a cirurgia de câncer de próstata, né? E eu sempre digo que o paciente está preocupado com o principal problema dele, né? Então, quando ele está com câncer de próstata, vem toda aquela ansiedade, preocupação. Então, o problema dele é o câncer. Então, o paciente ele quer ficar curado do câncer. Então, só que depois que ele opera e ficou curado do câncer, ele não tem mais o câncer. Então, ele já não está mais Aí ele tem pensando outra nisso. preocupação, Aí as passa consequências. as consequências. E aí ele concentra tudo na incontinência urinária. Então, se o paciente estiver usando fralda, estiver incontinente, ele vai se preocupar com isso, né? E se ele estiver sem usar fralda, sequinho, estiver bem, ele vai pensar na disfunção erétil, né? Que são as três. Então, a gente quer a cirurgia perfeita de câncer de próstata quando a gente trata o câncer, ele fica com a continência urinária preservada e ele fica com a ereção preservada. É a cirurgia perfeita, né? Só que a gente não consegue para todos os pacientes, porque a gente tem vários fatores que influenciam nisso, né? Um paciente mais idoso, ele vai ter uma dificuldade maior de segurar a urina depois do pós-operatório. Um paciente que é idoso, tem diabetes, já tem um grau de disfunção erétil antes, ele não vai ter uma recuperação da ereção igual a um paciente mais novo, mais jovem, né? E tudo isso a gente tem que explicar antes para o paciente, né? Então, eu sempre digo que o combinado não sai caro para ninguém, né? Então, assim, quando a gente tem alguma complicação que acontece com todo cirurgião, num pós-operatório, e essa complicação você já explicou antes para o paciente, na hora que a gente fala o que aconteceu, ele e o familiar já fala, doutor, o senhor falou que isso podia acontecer. Agora, quando a gente não explica antes, vira uma novidade, vira um susto maior. E o paciente começa a achar que isso realmente foi uma complicação, algum erro médico e não uma consequência esperada da cirurgia. Então, é muito importante essa conversa com o paciente antes, né? Seria então, na realidade, cotidiana de vocês, aquela questão de que no pré-operatório, quando o paciente está ali, acometido por um câncer, a preocupação central dele é o câncer, ponto. Então, ele acaba que apaga um pouquinho ou dá pouca importância para o resto da conversa relacionada às consequências, né, de uma possível complicação. E aí depois que o câncer está resolvido é que isso vem à tona, né? Exato. Então, assim, eu digo o seguinte, se você não explica bem na consulta antes de operar, ele está muito preocupado com o câncer. Então, ele vai operar com você, ele quer operar, que ele quer ficar bom do câncer, ele quer operar para semana que vem. Então, se você não explica bem as consequências, no pós-operatório vai ter uma insatisfação. Porque depois, no pós-operatório, já ficou bom do câncer, já tirou a próstata, ficou curado. Então, se ele tiver ali numa fase de recuperação da continência urinária, se ele tiver ali com a disfunção erétil, ele não vai ter mais o câncer para se preocupar, ele vai se preocupar só com aquilo. Então, se você não explicou bem antes, isso pode gerar um Um ruído aí, né, na ruído ali, comunicação. né? Então, Até, de repente, abalar a relação médico-paciente, né? total, total. É, isso é outro ponto fundamental, relação médico-paciente, né? Com certeza. É, a maioria na maioria dos processos médicos contra cirurgiões, a maioria vem principalmente da relação médico-paciente. É verdade. É interessante a gente tocar nesse assunto, Sérgio, porque, muitos profissionais da saúde ainda acreditam que a única, razão de judicialização, ou pelo menos a maior delas, seja a questão do erro médico, né. E hoje a gente tem uma judicialização severa relacionada justamente ao dever informacional, que é o paciente não se sentir, né, digamos assim, ali acolhido nesse pré-operatório ou em uma consulta, enfim. Dizer desconhecer quais eram as consequências, os riscos daquele procedimento, o médico, por outro lado, não conseguir comprovar que esse dever informacional foi bem cumprido, né, que houve toda essa conversa, que o consentimento do paciente foi informado, foi esclarecido, e aí nesse segundo momento aí de insatisfação do paciente, ele não vai, judicializar por uma questão de erro médico, né, a cirurgia foi perfeita, né, a cirurgia foi um sucesso, mas a insatisfação do paciente veio ali justamente
dessa informação que ele não teve. E aí, nessas situações, o juiz não vai querer saber se a tua técnica foi a mais interessante, se o cirurgião eventualmente deixou de se valer ali de alguma questão técnica, de alguma questão mesmo da expertise dele como médico, mas sim, como médico tecnicamente falando, mas sim sobre essa questão mesmo relacionada ao dever informacional. Então a gente sempre traz para vocês isso a título de alerta, né? E, e busca também essa informação de vocês. Como é que funciona esse teu dever informacional, por exemplo? Como tu também és professor, né? É interessante que tu traga isso até para os colegas mais jovens ou que ainda vão adentrar aí na medicina. Como é que funciona essa tua consulta pré, essa questão do dever informacional, para que a gente deixe claro, principalmente para os novos médicos, que dever informacional não é simplesmente um documento, né? O TCLE não é aquele termo de consentimento que a tua secretária ali, muitas vezes o paciente acaba não lendo, ou que tem termos muito técnicos e ele não entende, mas sim toda essa construção que vem ali no pré, né? Desde do primeiro contato com o paciente, e aí sim leva ele a entender exatamente o que ele tem, quais são os riscos, quais são as consequências, se ele pode ou não alcançar uma expectativa que ele deseja, e isso, digamos assim, fomentar aí a tranquilidade na relação médico-paciente. Fala um pouquinho pra gente como é que é essa tua consulta pré. Tu te preocupas mais em falar da técnica cirúrgica ou tu te preocupas nessa questão de explicar consequências, possibilidades para o paciente, se existe ou não outras formas de tratamento? Exato. Ó, eu vou te dizer assim, eu acho que 1 hora de consulta ainda não é suficiente para explicar uma cirurgia de grande porte, né? E quantos médicos ficam 1 hora com o paciente, né? Numa consulta. Então, um paciente chega com câncer de próstata, eu tenho que explicar para ele da doença, eu tenho que explicar para ele da cirurgia, eu tenho que explicar para ele orçamento e honorário de equipe médica. Então, assim, é muita coisa para se abordar. Eh, e 1 hora não seria o suficiente, né. Então só para você ver como, eh, a maioria dos pacientes hoje tem um déficit de informação, né. Às vezes no no SUS você tem uma manhã 20 pacientes para atender, né. Então e também no privado também, hoje com os convênios, os consultórios médicos estão cada vez mais parecidos com os laboratórios do SUS em relação ao volume de pacientes, há pouco tempo de consulta para atender o paciente. Os convênios não remuneram bem os médicos, e tudo isso gera perda de Cobra qualidade. produtividade, né? E tudo isso gera uma diminuição da qualidade do atendimento médico, né. Um paciente que eu vou fazer cirurgia robótica, uma cirurgia oncológica, eh, eu fico pelo menos 1 hora com o paciente, né. E como eu sou professor, eu tenho mania de meio que dar aula para o paciente, ensinar, né. Então assim, eu acho que o paciente tem que passar comigo, ele tem que entender pelo menos o básico do que é um câncer de próstata, né. Eh quais são os fatores de risco da doença, por que que ele teve aquilo naquela idade. Então assim, eu sempre abro uma aula no PowerPoint de câncer de próstata para o paciente. Eu tenho 2 aulas. Eu tenho uma aula de câncer de próstata e uma aula de tratamento do câncer de próstata, assim, eu sempre abro essas 2 aulas para o paciente. E aí eu vou abordar para ele desde da patologia dele. Por exemplo, a gente tem um score que a gente chama de Gleason, que é câncer de próstata, ele vai de 6 a 10. Então o paciente recebe o resultado. Eu tenho um câncer de próstata Gleason 7, ele tem que saber o que é isso. Então eu explico que o plus 6 é o menos agressivo, do 10 é o mais agressivo, então quanto maior o número, mais agressiva é essa doença. Aí eu explico para ele que ele tem quando o paciente tem um câncer inicial, que é esse Gleason 6, que é o menos agressivo, ele tem quase 90% de chance de ficar curado só com cirurgia. Mas se ele tem uma doença mais agressiva, que é esse Gleason 8, 9 e 10, ele pode precisar complementar o tratamento depois com uma radioterapia ou com a medicação, que é um bloqueio hormonal que a gente chama. Então eu tenho que explicar para ele que ele tem essa chance de ficar curado só com cirurgia, mas esse PSA pode aumentar depois, ele pode precisar de um tratamento complementar. Então ele já fica sabendo que a cirurgia pode não ser curativa para ele, dependendo do caso. E aí eu vou explicar também todas as consequências da cirurgia. Eu mostro os vídeos da cirurgia robótica, por que que eu acredito que a cirurgia robótica é melhor, mostro por que que o paciente fica com incontinência urinária no pós-operatório, porque a própria próstata ela é um músculo, ela tem musculatura lisa que ela contrai e segura a urina. E embaixo você tem outro músculo que também contrai e segura a urina. Eu digo para o paciente: "Ó, tu tem 2 fivelas que segura a urina, a próstata é a de cima, o teu músculo é o de baixo. Quando eu tiro o de cima, que é a próstata, fica dependendo só do de baixo.
E no começo a bexiga cheia, ele não está acostumado a sozinho segurar toda a urina. Então ele vai ter um tempo para ele entender, opa, agora eu tenho que contrair mais forte para eu segurar a urina. Então esse paciente às vezes precisa de uma fisioterapia para fortalecer esses músculos. Então tudo isso eu explico para o paciente, né? Para ele poder entender. Eu tenho uma facilidade de linguagem, assim. Se tu me botar para dar uma aula de câncer de próstata, o maior especialista do Brasil, eu vou saber dar uma aula técnica. Se tu botar para eu falar com uma turma no barzinho ali com 20 leigos, eu vou saber explicar tudo de outra linguagem. Então, essa linguagem, para o paciente entender, é porque a gente pensa, ele não é médico, ele não vai entender. Se você usar uma linguagem simples, como eu falei aqui, 2 fivelas, ele vai entender tudo, né? E ele vai alinhar a expectativa dele. Então, eu mostro os vídeos da cirurgia robótica, o movimento refinado da pinça dissecando a próstata. Eu mostro onde passa o nervo da ereção, como é que na robótica eu consigo preservar melhor. E também explico que a gente também não faz milagre. Mesmo ele fazendo uma robótica, ele pode ter ali algum grau de disfunção erétil, dependendo da idade dele, dos fatores, ele pode no começo ter dificuldade para segurar a urina. Então, quando você alinha tudo com o paciente, você explica tudo, você alinha as expectativas, né? Com E certeza. você alinhar a expectativa antes vai fazer com que você não tenha problema depois, no pós-operatório, né? Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão de linguagem, né? A gente vê muitos médicos falando que a linguagem da medicina é uma linguagem muito técnica, é muito difícil, assim como a do direito também é, né? A gente tem sempre que ter esse cuidado de, hã, vamos dizer assim, trazer mais para o coloquial, para que o nosso público-alvo consiga nos entender ali. Seja como tu estás falando ali, alguém que tem um conhecimento técnico, seja alguém que não tem, mas precisa entender de alguma forma a doença. E tu costumas usar então no teu dia a dia, assim, enquanto profissional mesmo ali na prática, termos mais coloquiais, por exemplo, para referir uma disfunção erétil ou para referir uma incontinência urinária, tu consegues, trazer isso para o paciente de uma forma que ele entenda realmente o que significa? Não, direto, a gente usa muito esses termos coloquiais, né? A gente tem que ter cuidado também para não exagerar muito, né? Sim, Criar piada. tem que manter um pouco do É, pudor. tô. Mas a gente usa bastante, né? Vários exemplos. Por exemplo, eu sou fã de Ayrton Senna, né? Meu consultório lá tem um capacete do Ayrton Senna e os carrinhos da, Eu lembro. da McLaren. Aí o paciente pergunta, cara, doutor, quem opera o robô? Eu, não. O robô é a McLaren, mas tem que ter o Ayrton Senna lá. Se não tiver um bom piloto, a cirurgia não sai de forma adequada, né? Então a gente tem que estar usando exemplos do dia a dia, uma linguagem mais coloquial para o paciente possa entender, né? Então isso é fundamental. Como eu te falei, também a gente não pode, como médico, tem que manter a postura. A gente não pode usar termos também Chulos, né? chulos, que a gente sempre tem que manter aquela postura, aquela seriedade. Mas dá para a gente usar bastante termos coloquiais, dá para a gente ser solto com o paciente que nem a gente está conversando aqui. Na hora que o paciente entra no consultório, você começa um relacionamento, né? Então, Com hoje, certeza. assim, meus pacientes, assim, eu saio praticamente amigos, todos têm meu telefone, meu time de futebol perde, mandam mensagem, sabe o time que eu torço, o que é que eu faço, me acompanham no Instagram, quando eu vou ter uma corrida, eles mandam mensagem. Então, quando você gera. É muito difícil o paciente operar comigo hoje sem ter uma relação ali próxima de Conexão mais uma mesmo, né? conexão, amizade, né? Eu acho que a gente não pode ter distanciamento com o paciente, né? Então, todos têm meu telefone, tem meu WhatsApp. E quando você aproxima isso dá muito mais segurança, o paciente sente muito mais confiança em operar com você. Ele está no pós-operatório com o teu telefone, teu WhatsApp, dá muito mais segurança, né? Então, tudo isso é fundamental. Eu digo que o que acontece, que eu vejo muito, porque assim, toda cirurgia tem os problemas que podem ocorrer, as consequências. Está escrito no livro, pode acontecer isso, 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 isso. Então, são consequências que são previstas. Isso não é assim, um erro médico, Sim, né? sim. Mas muitas vezes o paciente tem uma consequência de uma cirurgia, não foi bem explicado para ele antes, e muitas vezes a relação médico-paciente é ruim. Então, eu acho que a questão da relação médico-paciente é fundamental para evitar depois algum processo médico, né? Eu acho que muitos dos processos médicos vêm de relacionamento médico ruim, falta de confiança, Eu né? costumo dizer, inclusive, que um bom relacionamento médico é o número um aí para evitar qualquer tipo de judicialização, né. Porque por mais que haja uma insatisfação, a pessoa tem aquela consideração de pensar: "Poxa, mas é o doutor Sérgio, me tratou assim, foi humano comigo", né. As maiores complicações cirúrgicas que eu já tive
aqui em São Luís, os dois pacientes me amam, assim, me amam, me amam, me amam. Porque, assim, a gente ficou muito próximo, né? Porque, assim, quando você tem uma complicação, você tem que abraçar o paciente. Aí que você tem que estar mais presente. E quando o paciente vê que tu tá abraçando a causa dele, é, Fazer um recorte disso aí para os teus alunos. e quando o paciente sabe que a gente está abraçando a causa, não vai ter atrito ali, né? Verdade. E a gente é ser humano. Quando o paciente tá com problema, a gente fica sem dormir. Aí chega em casa jantando. Minha esposa, a Alessandra, ela que é médica também, radiologista, ela escuta tudo dos meus pacientes. Então, assim, eu chego em casa, assim, o Tá paciente. fazendo uma residência domiciliar em Exato. urologia. Então, o paciente teu que está internado no hospital, com uma complicação, chega em casa, meio que como é que tá fulano de tal? Sabe o nome do paciente, o nome da esposa do paciente. Então, assim, a gente sofre junto, né? Então, quando a gente abraça a causa do paciente, ele percebe isso, né? Então, é muito difícil ter algum atrito se a gente tem esse bom relacionamento e a gente abraça a causa do paciente junto, né? Então, isso é fundamental. Sérgio, e para além dessa questão da relação médico-paciente, que óbvio, como eu estou te dizendo, enquanto profissional, eu mesma costumo dizer que é o fator um aí para evitar possíveis complicações. Eu digo que a prevenção começa na relação médico-paciente, né? Em como treinar isso, em como utilizar essa linguagem sempre o mais humana possível, né? Uma comunicação não violenta no máximo possível para que o paciente se sinta acolhido. Mas em questão, em relação à documentação médica. Tu tens essa preocupação também? Tu vê essa preocupação comum nos teus colegas cirurgiões de ter um prontuário médico bem, preenchido ali, completinho, de ter um termo de consentimento livre esclarecido que traga realmente essas possibilidades de complicação, de risco para o paciente hã, de uma forma menos técnica ali, de uma forma mais compreensível para ele? Ou tu achas que isso acaba sendo um pouquinho no dia a dia ali, na correria que vocês têm de profissional, acaba sendo um pouquinho preterido? Eu acho que na correria, muitas vezes, antigamente era mais preterido, né? Mas hoje é menos, porque até as instituições, os próprios hospitais, já têm protocolos de meio que ter esse cuidado também, né? Então, por exemplo, no hospital que eu trabalho mais, no hospital privado, o paciente ele não vai passar de cirurgia sem estar com o termo assinado. Então, hoje a gente chega no centro cirúrgico, a gente vai para a sala ali onde os pacientes ficam esperando para entrar para a cirurgia. Então, a primeira coisa que você faz hoje, a gente vai lá conversar com o paciente, ele assina o termo, a gente explica, ó, esse aqui é o termo que você autoriza a cirurgia, tal, tal, tal. Ele assina o termo e a gente carimba e o paciente assina. Então, hoje os hospitais também têm esse cuidado interno, né? Então, isso melhorou muito a questão de meio que obrigar o médico a fazer isso. Porque às vezes o médico na correria, Esses termos, então, no hospital público privado, desculpa, te interromper, são produzidos pelo próprio hospital e aí vocês médicos, têm acesso a ele ali, porque o paciente assinou, seria assim? a gente tem, no consultório a gente tem o nosso termo, que o Sim, paciente assina, e a gente tem ali essa proteção, mas o hospital também tem tem o o seu, seu, né? certo. Então isso é fundamental para o paciente não operar hoje, porque mesmo se o médico não aplicar no consultório, vai ter o do hospital, Sim, né? A gente falou muito aqui de relação médico-paciente, de explicar, mas como é que a gente prova isso, que a gente fez isso, né? exatamente. E você só prova se tiver um termo explicando. Então, se o paciente vai fazer uma cirurgia, lá está escrevendo que ele pode ter uma complicação desde uma complicação anestésica, que ele pode ter uma trombose no pós-operatório, que ele pode ter incontinência urinária. Então, assim, tem que ter algum documento onde tudo isso esteja escrito e o paciente assinou, e você assinou também. Então, o termo é fundamental para você provar que você fez tudo isso. Porque não adianta nada você ter uma boa relação, você passar uma hora na consulta antes, ter uma boa relação médico-paciente, depois o paciente ter uma insatisfação, ele processar e você não ter, não, eu falei, mas tá aonde que você falou? Tá gravado aonde? Você tem algum documento? Não, não apliquei, né? E no mundo jurídico, né, infelizmente o que não está escrito não É, existe, né. porque na hora de um documento, num processo médico, o que vale é prontuário, né? Então, a Exatamente. gente vai levantar tudo que está escrito. Se você não escreveu, né? Eu costumo dizer, inclusive, Sérgio, que o prontuário é o principal aliado de vocês em um processo, seja judicial, seja ético, ou o principal inimigo, depende de como é que ele foi ali preenchido, de qual foi o cuidado que foi tido com ele ao longo do tempo, né. Desde esse pré-operatório, desde deixar ali também no prontuário, a gente vê muito na prática preventiva, principalmente em treinamentos, que alguns médicos dizem: "Ah, mas eu já dei o termo de consentimento, não preciso colocar isso no prontuário", mas coloque lá, é teu principal documento sempre, né, de defesa ou não.
Então, é sempre interessante que conte sim do prontuário que você informou para o paciente, que mesmo ciente de uma possível, por exemplo, incontinência urinária ou disfunção erétil, ele concordou com a cirurgia, porque isso já tira ali um pouquinho da tua responsabilidade, né. Depois ali no retorno, no pós-operatório, quando o paciente volta insatisfeito, constar no prontuário que ele esteve insatisfeito, mas que ele foi comunicado no momento anterior, como se pode provar do próprio prontuário. Às vezes a gente, claro, vocês não são treinados para isso aí, né, durante a faculdade, enfim. Às vezes a gente tem que pensar também um pouquinho com a cabeça de um juiz para que a gente consiga se proteger caso algo venha dar errado lá na frente, né. E eu sempre falo que o preventivo prevenir é sempre melhor que remediar, seja na medicina, seja no direito, né. Então essa documentação realmente é essencial. O prontuário é o número um, sem dúvidas, e depois dele aí o termo de consentimento livre e esclarecido, para formalizar, né, deixar isso claro, para o pessoal, principalmente para os jovens médicos, que prontuar que termo de consentimento livre e esclarecido não é simplesmente aquele documento, né, é todo o processo que vem ali de informação que é dado para o paciente desde o pós, e ele é só formalizado ali naquele documento. O documento é só a prova de que esse dever informacional foi cumprido, né. E muitas vezes esse prontuário não é preenchido de forma correta, né. Na maioria das vezes eu diria até, né. A maioria das vezes, né. Então assim, só quando eu acho que o médico passa por um processo desse, que eu acho que ele vai começar a ter cuidado maior e refletir sobre a questão do prontuário. Então, se o paciente, o paciente pode dizer, não, o médico me abandonou no pós-operatório, eu quase não ia lá. Então, se você não tiver as visitas escritas, a sua evolução, a hora que você foi, tudo escrito como o paciente estava, como é que você vai provar que você estava vendo o paciente, né? Então, eh, se o paciente chega no pronto-socorro com cálculo renal, mas ele não tem indicação de operar, ele pode ser liberado para casa e fazer uma conduta conservadora. Então tem que escrever tudo que pode acontecer. Explica para o paciente que ele pode ter febre, que ele pode ter dor, e orienta o retorno ao hospital se ocorrer isso, todos esses fatores. Então, se tudo não está bem escrito, o paciente pode dizer depois que não foi orientado. Ele pode dizer que não teve um bom acompanhamento depois, no pós-operatório. Então, tudo é fundamental no prontuário, né? Se você é chamado para ver um paciente à noite que complicou e teve uma dor, você tem que ver e escrever bem no prontuário. Porque se depois ele complica, você não escreveu, como é que você vai provar que você foi? Aí vai dizer que você foi lá 3 dias depois, porque você estava viajando numa maratona. Exatamente. Então, assim, como tu falaste, o prontuário médico é nosso amigo, né? Ele é nosso principal aliado na hora de uma complicação, na hora de um problema. Então, só que a gente no dia a dia não dá essa importância, né? A vida do médico cirurgião é muito corrida, a gente faz ambulatório, vê paciente, tem as intercorrências do dia que a gente corre para um lado para o outro. Então, muitas vezes a gente faz as coisas um pouco na pressa, né? E aí que mora o perigo, porque aí você tá, depois gerando um problema para si mesmo, né? É. Uma eventual, né, judicialização depois, a gente acaba tendo esse prejuízo aí. Isso é muito comum, assim, na prática a gente vê isso com muita é muito cotidiano que a gente veja prontuários mal preenchidos e médicos sendo processados e condenados em razão dessa falta aí, de informações constantes de prontuários, de outras documentações, né. Fica sempre aquela questão de a palavra do médico contra a palavra do paciente, e aí obviamente a corda vai arrebentar do lado do médico ali que porque o paciente vai ser tido como hipossuficiente nessa relação, enfim. Sérgio, Trabalhando nessa área, eu acho que assim, que tu que mexe com o processo médico, então tu vai avaliar se o prontuário tá correto. Eu acho que quase sim. nenhum tu pega assim, não, esse tá muito bom. Eu acho que isso é um problema que a gente tem que dar uma atenção sim. Eu costumo falar, e isso é um fato, espero que um dia isso seja implementado, que vocês tinham que ter uma cadeira ali na faculdade de medicina preventiva, sabe? Não de medicina defensiva, é bom também que a gente deixe isso claro, né, medicina defensiva de forma alguma, né, que é aquela postura do médico ali já mais recuado diante do paciente, mas de uma medicina mais protetiva para vocês, né, ter, assim, um mínimo de conhecimento médico jurídico, de direito médico mesmo, sobre questões relacionadas a sigilo, a documentação médica, porque claro, é como tu estás falando, isso não é o cotidiano de vocês, então vocês costumam saber apenas quando já chegaram ali no segundo momento que é em se ser surpreendido com o processo judicial, né. Exato. Hoje a gente já tem, obviamente, algumas ferramentas de assessoria preventiva que funcionam bem, assim, muitos médicos já adotam isso, né, já aderem a esses programas, isso funciona de uma forma relativamente tranquila, né, até para que a gente possa fazer essa gestão antes do problema acontecer. Mas se isso fosse uma cadeira ali nas faculdades de medicina, por certo, seria bem mais tranquilo aí para os profissionais da saúde atuarem depois, né. Não, com certeza. A formação médica,
principalmente a minha era muito focada só em doença, né? A gente passa 6 anos estudando só medicina. Mas quando a gente sai da faculdade, é, tem várias questões que a gente não é treinado para isso, né? Você tem que saber se comportar como médico, saber se vestir, saber como funcionam os convênios, relação com os convênios médicos, relação médico-paciente. E aí vem a questão de direito médico, prontuário, como se prevenir. Hoje, processo médico cada vez mais comum, né? É, e o mundo vai evoluindo. Por exemplo, hoje a gente trabalha com redes sociais, Sim. YouTube, marketing médico. Hoje a gente vê que muitos profissionais não sabem fazer o marketing médico de forma adequada. Acabam, porque a gente não é um comerciante, a gente não está vendendo produto, né? Então, o marketing médico, ele pode ocorrer, mas eles têm regras para isso, né? A gente está trabalhando com doença, com saúde, então tem uma maneira adequada de fazer isso. E não, Pode e deve ocorrer, mas de uma forma ética, né? exato, né? Eu até te convidei, se tu tivesse lá no Hospital Universitário, dando uma palestra sobre marketing médico para os médicos do Hospital Universitário, assim, foi um divisor de águas ali, que eu acho que 80% das coisas que tu falou que o médico não podia fazer, ninguém sabia, né? Então é total falta de conhecimento. Então, assim, o mundo evoluiu e a formação médica não acompanhou essa evolução. Então, como tu falaste, a gente tem que ter uma cadeira de direito médico, para falar, direito médico, medicina preventiva, para a gente entender como funcionam as coisas, a gente começar a dar valor no prontuário, a explicar para o paciente bem como é que é o pós-operatório, o tratamento das doenças. A gente tem que ter também sobre marketing médico, que hoje todo mundo O praticamente mercado exige, né? faz, né? Todo mundo tem uma rede social, todo mundo tem um canal no YouTube. Então, assim, o mercado exige. Hoje não é mais hoje, talvez a principal maneira do médico se mostrar que você está no congresso, você está dando aula. Então, a gente também não tem essa formação de marketing médico. Então, hoje a gente tem vários problemas na formação para trazer ela mais perto do mundo real, né? Então, seria fundamental, acho que uma advogada dando aula no curso de medicina como Uma hora vai dar certo isso. vai. Serginho, para a gente encerrar. Doutor Sérgio, né? Doutor Sérgio, para a gente encerrar aqui, manter o mínimo de formalidade, embora sejamos amigos, me fala um pouquinho sobre a questão de privacidade, nessas relações aí que tu lidas tão sensíveis, relacionadas à disfunção e etc. Os pacientes costumam se acompanhar de esposas nas consultas? Como é que funciona isso? Essas conversas por WhatsApp tem esse tipo de referência? Tu usa um celular próprio para isso? Ou os médicos costumam ter um celular ali eh, pessoal mesmo de conversa sobre essas questões com os pacientes? Imagina, então, como é que é com o urologista, né? Que a gente trata de várias situações, né? É, então, assim, DSTs também, eu imagino que sim, né? STs, né? Então, assim, a gente trata de, assim, tem várias histórias engraçadas, assim, que ocorrem no consultório médico. Tema para um outro podcast, vou te trazer aqui. Causos. Caos, né? Tu tem que ver as fotos que o urologista recebe no Nossa. WhatsApp, né? Então, assim, apareceu uma lesão na região genital. O cara manda foto no órgão genital. Doutor, o que é isso aqui? Nossa. E aí vem outra questão, né? Tipo, você não pode consultar ninguém pelo WhatsApp, Sim, exatamente. né? Então assim, ocorre que todo paciente cirúrgico meu, ele tem meu telefone, meu WhatsApp, né? Eu tenho minha secretária, que eu tenho um WhatsApp business, né? Que é Sim, para tratar dos pacientes, né? Mas ali ela trata questões de ajuda cirúrgica, mais administrativas, né? administrativa, né? O paciente tem uma complicação, tá com uma dor, ele não vai ligar para a secretária, ele vai ligar para mim, ele tem meu telefone, né? É, Só que aí vem a questão que ele quer a praticidade, assim, como eu trato o paciente numa formação, numa relação mais próxima, então, assim, às vezes ele tá com um sintoma, uma coisa, vamos mandar aqui pro doutor, né? Entendo bem. Né? Eu digo para todos os médicos não fazerem jamais consulta por WhatsApp, mas eu me consulto o tempo inteiro com os amigos por WhatsApp, né? Não, e hoje agora tem os aplicativos com receituário digital, né? Sim, sim. Se o paciente recebe uma receita digital, Acabou. acabou tua vida. E no próximo mês ele não vai consultar contigo, ele, doutor, aquela receita no WhatsApp, então assim, a gente tem que ter muito cuidado também com isso, né? É, mas, Até porque existe uma restrição ética aí também em relação a essa questão, né, da consulta, justamente porque, obviamente, por uma foto você não consegue ter a mesma percepção de que um ao vivo ali, né? né? Importante deixar isso claro para os pacientes, porque às vezes o paciente pensa que é má vontade, né, do médico.
Tô brincando aqui que eu também faço, mas existe realmente uma restrição, então é sempre interessante dizer para o médico: olha, não é que eu não quero, é que o conselho ali não permite, né? Até para que a gente se saia disso de uma forma mais tranquila e não crie ali um atrito com o paciente, né? E de fato, na hora da agonia, a gente não quer saber se o conselho não deixa, né? A gente pensa logo, o médico não quer me ajudar, né? E aí a gente tem que ter muito essa questão do sigilo médico também é importante, né? Porque ali é uma relação de confiança, né? Então, assim, o que o paciente ele conta no consultório tem que ficar guardado ali, né? Eh, e às vezes a gente recebe depois uma abordagem de uma esposa que quer saber o que o paciente conversou, quer lhe dar a conduta, doutor, amanhã meu marido vai passar, diga isso para ele, né? Então, assim, a gente recebe várias. Quer prescrever como é que o tratamento vai ser Então, assim, conduzido. eu tive um paciente que operou de câncer de próstata e ele ficou com um bom resultado depois na parte sexual, da ereção, né? E o paciente, ele era do interior, ele trabalhava como comerciante, ele entregava frutas, verduras, ele tinha um carro que ele entregava as coisas. Só que ele tinha uma namorada que a filha não gostava, assim, e ele saía no caminhãozinho dele para encontrar a namorada. Aí a filha me liga: ó, meu pai vai passar amanhã, tu tem que dizer para ele que ele não pode dirigir esse caminhão, que ele não pode sair de casa. Pô, e o cara tá no pós-operatório bem, tranquilo. E aí você tem que saber levar também a relação médico-paciente. Não, tá bom, tal. Você também não vai entrar em embate, não. Não, jamais. Né? Aí, no dia você faz com festa. Só nessa hora o jeitinho brasileiro funciona, né? Sempre E no tem outro como dia sair. você faz a consulta normal. Então, assim, você tem que saber administrar essas situações, né? Então, assim, o familiar vai lhe pressionar, você conversa com ele, vai levando ali e você tem que saber administrar, não causar embates, né? É para ter história para contar depois. Exato, né? Então, assim, tem várias. Eu vou só fazer uma ressalva aqui, pública para você. Vamos providenciar um segundo business, WhatsApp Business, porque isso é uma situaçãozinha ainda delicada, né? Eu sei que é muito complicado para vocês, médicos, né? De fato, o paciente ele quer essa relação mais próxima, ele quer saber que ele tem um contato pessoal ali, que ele possa entrar em contato a qualquer momento. Mas aí a gente entra na questão da LGPD, que hoje está pegando meio pesadinho com vocês, né, profissionais de saúde. Então, pode parecer uma burocracia boba, enfim, uma chatice, mas tá, é uma foto ali da região genitália de um paciente no teu celular pessoal, que de repente em um momento inoportuno a tua esposa pode ter acesso, ou de repente um colega, né? A gente às vezes vai mostrar uma foto aqui, até de um ambiente familiar, e aí já passa para uma outra foto ali que é de um paciente que eventualmente pode ser identificado, né? Então a gente precisa realmente ter esse cuidado aí com essa questão de uso de WhatsApp. É claro que é quase utópico pensar que haverá uma separação completa, né, até porque, como tu bem disseste, médico e ser humano é a mesma pessoa ali, né, então a gente tem que ter isso em mente e conseguir conduzir isso de uma forma bem tranquila, mas o máximo que a gente conseguir se proteger, né, e o mesmo em relação ao que tu falaste dos familiares, né. Eu lembro que a gente teve um caso que foi, assim, levado por um profissional também, cirurgião inclusive, mas de uma outra área, de uma esposa que interferia sempre nas consultas, e aí em uma situação específica ela soube, de uma situação delicada lá do paciente que, enfim, não cabia e que ele não queria que ela soubesse, né. Por sorte, o médico era muito bem orientado, inclusive ele também tem formação em direito, e ele havia pedido para o paciente autorização para que a esposa participasse da consulta, então ele não pôde nem responsabilizá-lo ali por ter falado mais do que devia, né. Porque muitas vezes o paciente se faz acompanhar ali por um terceiro, mas ele não sabe o que ele vai ouvir, né, ele não vai saber, principalmente em questões sensíveis como tu lidas, né, tanto ali do diagnóstico quanto das consequências de uma cirurgia, às vezes tem um terceiro ali ouvindo e o negócio já não fica tão tranquilo assim, né. Nessa É uma história bem engraçada, eu te contar essa aqui, só essa aqui, que é muito engraçado. Era um paciente que ele tinha um problema de infertilidade, porque ele tinha um trauma raquimedular e ele era cadeirante. Então, esses pacientes não conseguem, ter relação sexual, não conseguem ejacular. E aí ele tinha que fazer um processo de fertilização, né. E aí ele chegou na consulta, ele foi com 2 mulheres na consulta, Nossa. 2 mulheres. E aí ele e Parceiras ambas? não, pois é, um era a mulher atual e a outra era a ex. Mulher. Ah, E aí ele queria fazer a fertilização para fertilizar as 2. E eu fiquei sem entender nada, né, naquilo, né. Fez a consulta, e tal. muito moderno para nossa cabeça. Aí no outro dia, aí me liga uma mulher: "Não, eu sou a mulher do paciente. Não, a ex-mulher do paciente".
doutor, qual é a probabilidade de encontrar... A gente vai fazer um procedimento para encontrar espermatozoide nele. Doutor, se você encontrar pouco espermatozoide, se não der para as duas, vai botar em quem? Na mulher dele ou em mim? Porque quem tá pagando sou eu, o procedimento. Aí que eu não entendi mais nada ainda, né? Olha a situação, eu médico. Eu vou fazer um procedimento para encontrar espermatozoide. Tá ex-mulher me ligando, querendo saber se encontrar pouco, vai botar nela ou na outra, se é ela que tá pagando. Então, olha a situação que ocorre. Aí demorou na outra semana, aí foi o paciente de novo na consulta, né? Aí foi ele com o irmão. Aí ele, doutor, é o seguinte, tem a possibilidade de, no procedimento, não encontrar espermatozoide em mim. Não, foi o seguinte, o meu irmão vai no dia. Se não encontrar em mim, a gente vai pegar no meu irmão e a gente bota nas duas, doutor. Mas só a gente pode estar sabendo disso. Aí eu, cara, assim, olha a situação que a gente passa em consultório de urologia. Assim, E aí coloca nas duas. coloca duas irmãos. Então, assim, até hoje eu não entendi essa história que esse paciente queria fazer. Mas, assim, a gente lida com várias situações, assim, Em cada situação. chega pra gente. Então, assim, consultório de urologia, assim, todo mundo, assim, que já tem tempo de consultório, assim, tem várias histórias engraçadas pra contar. Essa do cadeirante foi uma delas. Então, assim, e olha a situação, né? Tipo, E como se sai, Sérgio, de uma situação dessas? Fala o quê pro paciente, querido? Infelizmente. tem que explicar, não pode, que isso é antiético, que a lei não permite, que o código ético não permite. Então, você consegue. Na seriedade, eu acho que eu ia dar uma gargalhada numa situação dessas. Mas, assim, são situações, assim, também. Tem que fazer um podcast só de situação de consultório de urologia. É muita coisa que chega. DSTs, que mulher acha que o. Às vezes tem alguma patologia, por exemplo, corrimento vaginal. É, corrimento vaginal, muitas vezes é de uma bactéria que já faz parte ali da flora vaginal da mulher. Então, assim, ela não pegou ninguém, né? Ah, mas foi o cara que colocou. Mas o cara colocou. Aí vai a mulher. Tá saindo com outra. Aí vai a mulher e o cara no consultório. Então, assim, aí pressiona o cara na frente do médico, assim. Então, assim, doutor, é pra pedir todos os exames, e fica aquele negócio. Assim, tem várias situações que ocorrem com a gente, assim, que a gente tem que saber lidar com o paciente para manter essa boa relação. Mas, assim, tem episódio que é Já temos, comédia. já temos aqui conteúdo para um novo episódio, Sim. então, né? Causos do consultório de urologia. Não, dá um episódio bem engraçado, assim. De repente a gente escreve um livro. Agora eu tô nessa onda de escritora. Se botar com uns 2, 3 urologistas, cada um contar essas histórias, assim, sai muita coisa engraçada. Sérgio, meu querido, eu quero te agradecer imensamente. Tu, como sempre, muito didático, né? Extremamente generoso na tua doação. Explanações muito ricas para a gente, tanto aí dessa questão mais técnica, mais profissional, quanto de instruções aí para os novos médicos. E essa é justamente a intenção desse nosso bate-papo aqui. Essa é a ideia do Plantão Legal, trazer uma conexão bacana com os médicos, principalmente com os jovens médicos, trazer pessoas com a tua expertise, com a tua experiência profissional, para que a gente possa somar aqui, né, com outros profissionais e deixar bem claro que o direito e a medicina andam juntos ali e que a gente não é inimigo, né, da medicina, muito pelo contrário, a gente consegue aí fazer um casamento bacana e protegê-los, no mais das vezes, de várias consequências que vocês podem ter aí na prática do dia a dia, do cotidiano de vocês, tá? O nosso primeiro episódio termina por aqui, te agradeço novamente, imensamente. Eu acho que é muito interessante essa junção do conhecimento médico com o conhecimento do direito. Hoje a medicina caminha com o direito, hoje a gente tem a questão dos processos médicos que a gente não é muito orientado, a questão preventiva dos prontuários, né? Então, a gente também conversou muito aqui sobre a relação médico-paciente, que é fundamental. O médico hoje tem que cada vez mais. A gente não trata só de doenças, né? A gente tem que tratar também da alma do paciente, do ser humano. A gente tem que confortar o paciente. Então, eu como professor, a gente cada vez se preocupa mais nessa formação médica, passar esse lado humano para os nossos alunos. Mas a gente tem esse déficit grande do direito, né? Hoje a gente não tem na formação médica. Então, esse podcast é fundamental e profissionais como você, que tem esse conhecimento, se dedicam a isso, estudam muito isso, né? A gente só fica bom numa coisa sem se dedicar àquilo e amar aquilo. Então, profissionais como você são fundamentais para estar junto da gente. Então, Esbojadas. então programas como esse, iniciativas como essa são fundamentais e a classe médica tem a agradecer a ter você como profissional se dedicando a isso.
Doutor Sérgio, para além de médico, como a gente começou falando aqui nas tuas outras muitas habilidades, né? Pai, marido, professor, mas maratonista também, né? Então deixa uma dica aí pra gente de vida, o que que as maratonas têm te trazido de lição. Então, acabei de chegar de Chicago, que corri a maratona de Chicago. Olha, para tu pegar numa maratona, numa medalha de uma Ixi, major. eu vou até colocar aqui no pescoço para ver se em alguma situação eu me sinto maratonista, olha só. Olha, Vai que, né? olha, Quem sabe um dia eu chego. Tô nos 5, pessoal. 5 km eu já consigo. Quem sabe um dia eu chego nos 44, né? eu diria que hoje São Luís talvez seja a capital da corrida no Brasil, né? Hoje São Luís é a melhor cidade do Brasil para correr. Numa cidade tem uma litorânea fechada, de 4h30 da manhã até 6h30 da manhã, plana, com mar do lado, e os fotógrafos, né? Que hoje é a mania de tirar foto. Mas assim, a corrida, eu gosto muito desse esporte porque dá pra gente trazer várias coisas pra vida, né? Então, te ensina a ter disciplina, né? Você acorda cedo pra treinar todo dia, né? Te ensina a ter resiliência, né? Lidar com a dor. Então, trabalha muito a parte da mentalidade também, né? E tudo isso você acaba levando pra vida, né? Então, imagina, eu corri agora uma maratona. Pra quem já corre, você tem que fazer pelo menos 4 meses de treinamento. Uma planilha que você tem 4 treinos por semana, treinos longos que chegam até 30 quilômetros. Às vezes a gente começa no sábado, 4 horas da manhã para um treino e acaba quase 8 horas da manhã. Tendo que trabalhar um dia antes, na sexta-feira operar até tarde. Então, quando você se dedica a isso, você acaba trazendo várias coisas pro dia a dia. E assim, você é uma pessoa só, né? Então, não tem como você ser dedicado numa coisa disciplinado e outra coisa você não ser, né? Então, até digo assim, se eu fosse fazer uma entrevista, se eu fosse entrevistar para contratar um funcionário, se tivesse ali um medalhista olímpico, um maratonista, alguma coisa, eu já contratava esse cara, porque dificilmente você vai ver um cara que faz isso no trabalho ser diferente, né? Então, assim, Disciplina e o foco já estão ali então garantidos. você tem disciplina, você tem foco, você tem fé, tem resiliência, tem um mental forte, né? Então, imagina você tá numa cirurgia oncológica, uma cirurgia que tá ali complicada. Você tem que ter um mental forte ali para lidar com aquilo, para você não tremer na hora, tremer na base. Então, a corrida traz várias lições para a vida, então é um esporte que eu adoro e, e eu incentivo todo mundo a começar, assim, eu incentivei várias pessoas já correm, depois eu comecei a correr, amigos meus, médicos, minha esposa já é meia maratonista já, então assim, eu acabo puxando quem eu consigo. Ela tem me incentivado sempre a ler. Só falta eu criar a coragem aí dos 5 da manhã que ela vai. Bora amanhã, 5 horas. Bora? Meu querido, obrigada. Obrigada também por essa lição que tu nos deixa aqui, tá? De vida, para além de técnica. Encerra aí com tua medalhinha no pescoço. Vou botar aqui. Olha aí. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Plantão Legal. Muito obrigada pela companhia neste bate-papo, desvendando os bastidores onde o direito e a medicina se encontram. Espero que as histórias e os insights de hoje tenham sido valiosos para você. Mas a nossa conversa não precisa terminar aqui. Para continuar fazendo parte da nossa comunidade e não perder nenhum dos nossos próximos plantões, assine o podcast na sua plataforma de áudio favorita e siga-nos nas redes sociais. Queremos também ouvir a sua opinião e saber quais casos você gostaria de ver por aqui. Eu sou Geisiane Souza e te espero no próximo Plantão Legal.